Antes da eleição de 2018, eu dizia para as pessoas que eu conhecia que pretendiam votar no Bolsonaro, eu falava assim: não vote, porque ele é um cara muito corrupto. Você não conhece ele, mas eu conheço ele, acompanho a vida dele, a carreira dele como político há muitos anos. E posso te dizer que ele não presta. Essas coisas que ele está dizendo, bom, são coisas faladas porque dá para entender que pessoas como você gostariam de ouvir isso. Ou seja, ele aprendeu ao longo do tempo a falar as coisas que uma determinada parte da população quer ouvir. É simples assim. Só que o Bolsonaro é uma pessoa muito fraca. O Bolsonaro, na verdade, é um covarde. E se tem uma coisa que é nocivo na política, é um covarde. Porque no caso do Bolsonaro, além da covardia e da fraqueza, ele era. Ele tinha dentro dele uma profunda ganância. Então você pode entender como isso é nocivo? Um cara fraco, um covarde, extremamente ganancioso. O que um cara desse faz? Eu dizia às vezes para as pessoas, um cara desse vai fazer o quê? Ele vai comprar o Congresso. Porque ele não vai ter habilidade para governar. E talvez ele nem queira. E foi exatamente o que ele fez. Ele comprou o Congresso. Porque ele não sabia governar e, no fundo, ele também não queria governar. É aquela história de que uma das piores coisas que você pode ter é um idiota com atitude. E o Bolsonaro resume tudo isso. O Bolsonaro reúne todas essas qualidades numa pessoa só. Bom, o canal Meteoro trouxe uma entrevista com o Julian Lemos. O Julian Lemos é um ex-amigo do Bolsonaro. É um dos caras que estava ali no entorno dele e que fala uma porrada de coisas sobre ele. 2018 foi coordenado aí pelo Julian Lemos. Acontece que ele acabou rompendo com o Bolsonaro e desde então já falou muita coisa. Não é a primeira vez que ele traz bombas aí sobre o Bolsonaro. Por exemplo, ele falou que já acusou indiretamente aí o Bolsonaro de violência doméstica contra a Michelle. Ele falou que a Michelle não estava presente quando o Bolsonaro admitiu, né, ter perdido as eleições em 2022 porque ela estava cheia de marcas. Aí entenda o que você quiser a partir disso, né? Então é essa pessoa que nós estamos falando. E daí ele, nessa entrevista que ele deu pro Pedro ontem, ele falou que o Bolsonaro já tinha uma carta de renúncia pronta, porque ele acreditava que iria perder o cargo por causa da Maria do Rosário. Vamos lá. Aconteceu? O que Na envolveu o pré-campanha, Carlos Jair, Bolsonaro e o Fux? deixa eu te falar. Na pré-campanha, Bolsonaro lembra, todo mundo lembra daquele processo que corria no Supremo a respeito de Maria do Rosário e Bolsonaro. E estava se aproximando o momento decisivo de registrar a chapa, e Bolsonaro ficou entre a cruz e a espada, que poderia ficar com a candidatura inviabilizada pela lei da ficha limpa. E ele fez uma carta para renunciar por orientação daquele ex-advogado dele, aquele Youssef. Tá? Uhum. E o Youssef queria que ele renunciasse, o gabinete não ficou em parafuso com aquilo, e Bebiano foi a pessoa que evitou que Bolsonaro renunciasse. Bebiano tinha uma amizade de muito tempo com o ministro Fux. Eles tinham, inclusive, lutado jiu-jitsu quando eram mais jovens, tirado faixa preta de jiu-jitsu. E Bebiano, se vendo naquela situação, falou para Jair que não fizesse aquilo. Ele disse, mas é melhor eu arriscar isso. Enfim, ia ficar muito pior, porque Jair não tinha estrutura para nada, nem dinheiro para viajar ele tinha. E a única estrutura que ele tinha era do gabinete. Bebiano, então, até conversou comigo, disse, Juliano, me chamava de rabugento, enfim. Olha, me deu uma ideia aqui, cara. Eu conheço uma pessoa, mas faz muito tempo que eu não vejo, eu não sei se ele vai me receber bem. Né? Aí eu disse, quem é? Aí ele disse, é o ministro Fux. E o ministro Fux era o presidente do TSE, lembra? E membro do Supremo. Sim. E o ministro Fux, eu tenho que dar razão a ele. Ele exatamente percebeu quem era Jair. Ele percebeu. Muito nobre como aquele ministro educado, fino, um cara, né? Via ali de uma forma mais de fora a personalidade de Jair Bolsonaro. Resumindo, Bebiano criou coragem, através da filha de Fux, que ele era amigo, pediu uma audiência com o ministro Fux. O ministro Fux foi e atendeu Bebiano. Bebiano, quando saiu da reunião, conversou comigo, extremamente feliz, porque quando o Fux o viu, foi simpático com ele. Oi, meu amigo, por onde você anda? Tal, aquela coisa toda. E ele disse, olha, eu
Eu sou advogado de Jair Bolsonaro. Fux, segundo Bebiano, o rosto de Fux mudou como quem disse, por onde você está, meu amigo, onde você foi entrar. Aí ele foi e fez a defesa que ele acreditava, que Jair estaria ali com uma boa intenção, e Fux, por conhecer Bebiano, saber exatamente quem era Bebiano, uma pessoa correta que era, querendo ou não, deu uma... Né, eu sou advogado dele, estou ali com ele Essa e tal. energia. Exatamente. E Bebiano era um cara de um network de amizade. Resumindo, conseguiu fazer com que Fux recebesse Jair para uma conversa informal. E lá, Fux, assim como uma boa parte dos brasileiros, deu uma carta de crédito a Jair. Eu e a minha equipe, a gente foi um tempão rastreando as coisas da economia do lar para encontrar onde é que estão os ralos do dinheiro que podem fazer você economizar 200, 300 reais por mês, só trocando produto, só fazendo coisas que podem ser produzidas em casa e que você não precisa comprar no supermercado. Aí a gente fez um e-book que custa só R$18,30. Dá uma lidinha no que eu coloquei lá na descrição desse vídeo e você vai ver que tem algumas boas opções que valem muito a pena para você aprender a economizar dinheiro, sair das dívidas e quem sabe até fazer uma renda extra.